Oi, João, boa noite a você, um abraço, ouvinte Itatiaia de mais um programa Bastidores, de volta aqui de Moscou, na Rússia, o país da Copa. O nosso entrevistado especial deste sábado, João, é o narrador esportivo José Silvério, da Rádio Bandeirantes de São Paulo. E ele começa o nosso bate-papo muito descontraído, dizendo que tem uma passagem aqui pela Rádio Itatiaia de Belo Horizonte. Prazer tê-lo aqui, Silvério. Um grande abraço para você, prazer muito grande. Não só passei, como comecei por aqui. Eu, na verdade, comecei em Lavras, mas a Rádio Cultura de Lavras, onde eu comecei, não tem nada a ver, né? Aquele começo do interior com uma coisa bem diferente. E lá na Rádio Cultura de Lavras eu fui ouvido por um grande amigo, que também passou por muito tempo aqui pela Itatiaia, o Jaime Gomide, e fui fazer um teste na Rádio Itatiaia com o finado e famoso e saudoso Oswaldo Faria. Aliás, esses dias eu estava pensando, os caras que fizeram o teste comigo lá na Itatiaia, já quase todos se foram. Então você fica lembrando, puxa vida, estou na fila, está chegando a hora. Ô Silvério, são quantas Copas? Essa agora, que já pode, a partir do momento que você tem a credencial, você está na Copa, né? Essa é a 11ª. E eu acompanhava uma entrevista sua para a Rádio Bandeirantes de Porto Alegre, uma grande repercussão, são ótimas, inclusive, as suas entrevistas. Você pode entrar para o livro dos recordes por ser o único narrador a ter transmitido in loco, ou seja, do estádio, 11 finais consecutivas de Copas do Mundo. É verdade, porque acontece o seguinte, e isso aconteceu muito quando o Brasil não está na final, muitas rádios com locutores importantes que estavam nessa mesma fila, até alguns um pouco mais na minha frente, eles foram embora e não quiseram fazer a final no estádio porque não era o Brasil. Eu não, eu fiz todas as finais dessas Copas do Mundo desde 1978, contando inclusive Copas que não tinha nada a ver com o Brasil. E eu vou completar, se eu fizer a final esse ano ainda, né, porque ainda não fiz, nessa será a 11ª final de Copa do Mundo. Desde 1978, sempre no estádio, sempre em loco. Eu me recordo do Maracanã, 2014, a final do Brasil, estivemos ao lado ali, você e o Leandro Quesada, e nós da posição da Rádio Itatiaia. Como mudou a Copa do Mundo, Silvério? Jornalisticamente falando, tecnologicamente falando, você acompanhou tudo isso de muito perto. Olha, é uma coisa muito engraçada. Eu converso isso e falo para as pessoas que me ouvem sobre essas coisas, às vezes em palestra. Essa pergunta é muito feita. Tem nada a ver. São coisas absolutamente diferentes. Eu, por exemplo, cheguei aqui no estúdio da Bandeirantes, tudo diferente, não tem nada a ver. A Copa do Mundo da Argentina, em 78, por exemplo, que foi a primeira, tinha um lugar no centro de Buenos Aires, que tinha o estúdio, né, o centro, de que a gente chama de IBC, e todo mundo pergunta por quê. A gente estava lá e era uma coisa inteiramente diferente. As condições na Argentina para fazer a Copa do Mundo de 78 eram absolutamente precárias, tudo misturado, sentado no chão. A sorte é que não choveu em alguns locais. Então a gente tinha uma coisa que, se você comparar com as fotos daquele tempo para hoje, com as várias modificações que foram acontecendo, várias melhoras do México, da Espanha, essas coisas foram crescendo, foram se modificando, não tem nada a ver. Parece que você estava num mundo e hoje está num mundo completamente diferente. Tudo é a tecnologia. Dando entrevista aqui para você, antigamente, para dar uma entrevista dessa aqui para você, nós tínhamos que pegar um gravador, daqueles pequenininho desse tamanho assim, um gravador, microfone, tinha que contar, às vezes demorava para começar a funcionar. Era tudo muito diferente. Para falar, por exemplo, como eu disse para você, eu comecei na Itatiaia, e aqui na Itatiaia a gente fazia muito futebol do Rio de Janeiro. Você ia para o Maracanã. E eu, como eu era solteiro, novinho, começando, não tinha nada em Belo Horizonte, minha vida era só eu mesmo, eu ia para o Rio de Janeiro permanentemente pela Itatiaia para fazer campeonato carioca. Peguei o ano de 65, que era o 4º centenário do Rio de Janeiro,
a Itatiaia praticamente ficava no Rio, e para transmitir, né? Então a gente ia e pegava lá, tinha que fazer uma confusão danada, chamar o cara da CTB, Companhia Telefônica Brasileira, para falar lá debaixo do campo. Era muito difícil conseguir ligar. Eu que estava lá em cima na cabine, consegui ligar com o pessoal que estava lá embaixo no campo, nem sempre consegui. Tudo completamente diferente. O mundo que eu vivi no rádio é um mundo que teve uma transformação absurda. Não dá para você acreditar em fotos que eu vejo de transmissões que eu fazia. Silvério, você é referência para muita gente que começa, para muita gente que deseja ser narrador de futebol. Quem foi referência para você? São várias. Eu brinco com todo mundo. Quando eu comecei a irradiar futebol, eu tinha fanatismo total pelo rádio. Eu ouvia tudo. Então eu peguei locutores do Rio e de São Paulo, como Pedro Luiz em São Paulo, Haroldo Fernandes em São Paulo, Jorge Cury no Rio de Janeiro. E aí você ouvia esse pessoal todo e ia fazendo uma mixórdia danada. E na verdade todo mundo ria de mim porque eu perguntava, que time você torce? Para mim não tem importância nenhuma quem ganhar o jogo. O que importa é que eu transmita bem. Então eu gostava muito mais dos narradores de rádio, que eram muitos, né, naquele tempo, era bem diferente de hoje, do que praticamente de torcer para algum time. O resultado do jogo era o menos importante para mim. O mais importante era o resultado das minhas transmissões e transmissões de algumas pessoas que eram minhas amigas. Vamos explicar para o pessoal que nos ouve nesse momento. Em Belo Horizonte, a Itatiaia tem um locutor para cada time. Isso não é comum em São Paulo, não é comum em outros lugares. Em São Paulo tem o locutor titular, que é o primeiro, que faz os grandes jogos, que faz o principal jogo da rodada. Você é este primeiro locutor há quantos anos em São Paulo? Metade de 77. Eu comecei como locutor principal da Rádio Jovem Pan, dia 27 de agosto de 1977. Eu tinha 31 anos. E as pessoas diziam que naquela posição eu era um dos mais novos que tinha conseguido chegar. Qual o jogo mais emocionante da sua vida, Silvério? Aquele que você não esquece, porque é tanto jogo, são tantos gols narrados, mas aquele inesquecível. Olha, honestamente é muito difícil tirar um jogo só. O jogo do Corinthians com a Ponte Preta na decisão do Campeonato Paulista de 77, exatamente pelo fato que eu acabei de falar com você, de começar como o locutor principal da Rádio Jovem Pan nessa época, esse jogo marcou minha carreira, porque teve aquele gol do Basílio, que foi um bate-rebate enorme, e aquele lance difícil de narrar, e eu consegui narrar. Então aquilo ali foi muito importante para mim. Todo o time do Corinthians no campo de ataque. 5 jogadores do interior da grande área. Tomando distância, Zé Maria para a cobrança. Expectativa com o Zé Maria. Surpreendeu para Basílio de cabeça. Bateu mal para Romeu. Entrou Vaguinho, bateu na trave. Voltou para o Vladimir de cabeça. Voltou para Romeu. Atira, gol! Do Corinthians! Basílio, camisa 8! Na confusão estabelecida a boca do gol. Veio pela meia esquerda, fuzilou o Vaguinho. A bola bateu no travessão, ficou na boca do gol. Entrou o Basílio, conferindo o lance. Desviou pro fundo do gol da Ponte Preta. Aberta a contagem no Morumbi. Na marca de 37 minutos da etapa complementar. Basílio, camisa número 8. Tem Copa do Mundo, eu já narrei duas vitórias do Brasil em Copa do Mundo, nos Estados Unidos e no Japão. Os gols que eu narrei do Brasil no Japão, do Ronaldo, foram duas narrações que até hoje são usadas por alunos que querem analisar a profissão de narrador de futebol. E aí você vai somando essas coisas todas e você chega à conclusão que não tem um jogo que tenha sido
a melhor ou a pior transmissão. Teve muitas transmissões boas e teve muitas transmissões ruins também. Para a gente fechar o nosso papo, qual a dica que você dá para quem está começando? Além da disciplina, que é uma marca registrada sua. Eu acho que só existe uma coisa na vida que faz você ser um bom profissional. Trabalho, 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 porque as pessoas veem em você e tem muita gente que fala, sem nenhuma falsa modéstia, você tem muito talento, faz isso, faz aquilo. Talvez o talento eu tenha, mas se você não exercitar esse talento, você não vai. Eu trabalhei muito na minha vida. Eu irradiei a final da Copa de 78, que foi a Argentina e... Quem foi mesmo? O adversário da Argentina e Holanda. Eu irradiei com uma úlcera explodida e sangrando. Eu narrei o jogo com minha filha número 3 nascendo. Então, tem coisas na profissão que eu narrei um jogo no dia que morreu minha mãe. Eu estava narrando, que acabou o jogo, eu fiquei sabendo da morte da minha mãe e estava preparado para isso. E não tinha como não narrar. Então tem algumas coisas que você não tem como escapar de fazer. Eu conheci, ao longo dessa história, e alguns que foram meus amigos, excelentes locutores, ótimos, em Belo Horizonte, no Rio e em São Paulo, nas 3 praças onde eu fiquei. Mas não tinha nenhuma vontade, sabe? Tanto faz, chega atrasado, não, daqui a pouco eu chego. Chegava, não tinha escalação. Eu acho esse relaxamento uma covardia para a sua emissora. Então eu acho que o trabalho vem acima de tudo. Obrigado, Silvério. Obrigado por tudo. E quem te fala isso não é o jornalista Bruno Azevedo nesse momento. Quem te fala isso é um fã de carteirinha que acompanha o seu trabalho desde a Jovem Pan, 94, 95, quando eu comecei a ouvir futebol. Estava em São Paulo nas minhas férias em julho de 95, na final da Copa América Brasil e Uruguai, que perdemos aquele título bobamente falando. Acompanhei a sua narração pelo rádio. Obrigado por tudo de coração. Muito obrigado e torço para que você também tenha sucesso, porque o rádio, nos últimos tempos, ele anda meio pisado, sabe? E eu acho que nós temos que lutar por isso, porque eu vejo muita gente em São Paulo que ainda ama o rádio, ouve o rádio e que reclama pelo tratamento que o próprio rádio dá a ele. Então nós que somos profissionais do rádio precisamos agradecer muito por trabalhar nesse veículo que é tão importante no Brasil. Muito bem, obrigado mais uma vez ao José Silvério. Vai para o livro dos recordes, João. Um abraço a você de Moscou, Rússia, Bruno Azevedo. É a Itatiaia na Copa.